Fala pessoal, sejam bem-vindos. Tô aqui. Aí. Obrigado, Cris. Tô aqui no aeroporto de Brasília e seguindo por uma missão. Eu não posso. Complicado não poder ficar falando para onde agora, né? Bom, tem alguns assuntos aqui pra gente poder botar em dia do dia de hoje, os bastidores, né, do Congresso. Vamos lá. Altair falando, quantas novidades? Sempre tem, né? Todo dia aqui é. Obrigado, gente. Obrigado pelos elogios aí. Vocês estão me escutando bem? É porque eu tô com fone. Cadê o fone? E como eu tô no aeroporto, eu não sei se. Bom, acho que vai ficar melhor. Bom, vamos lá, gente. Então é o seguinte. Primeiro, hoje de manhã, eu acordei e entrei no meu Twitter e vi lá o pessoal, os haters, né, vamos dizer assim, né? E aí eu entrei na brincadeira, porque depois aquela vez que o ministro G. Dias, o Flávio Dino teve aqui no Senado, e ele falou aquele negócio lá dos Vingadores, então ficou a direita e a esquerda jogando cada uma mensagem, né, zombando, a esquerda zombando de mim, a direita zombando dele. E aí na postagem era um pessoal da esquerda. E aí eu ia botar um monte de imagem que eu recebi da esquerda, né? Pra brincar. E aí esqueci totalmente disso. Aí me arrumei, isso era umas 6 da manhã, eu acho. Aí eu corria, me arrumei e fui pro Congresso. Nossa Senhora, quando chegou, acho que de tarde, a quantidade de matérias que foram feitas por conta dessa foto que estava lá no Twitter, eu falei, gente, o Brasil está sem novidade, está sem notícia. Por um lado, acabou com as notícias do Covid, né? E ficou só a imprensa falando da foto que eu postei. É muita falta do que fazer, né? Bom, até falaram quebra de decoro e tal. Que quebra de decoro? A gente não pode nem se tornar um ser vivo normal, né? A gente não pode brincar ou fazer qualquer coisa, porque aí já malda, né? Mas é isso aí, vamos lá. Nós temos a indicação do Lula para o advogado dele, Zanin. Lá no Senado, né, onde ele vai ser sabatinado, está dividido. Mas hoje a votação que foi feita para manter os ministérios, os 30 e poucos ministérios, eu votei não, claro que eu votei não. Teve, acho que pouquíssimos votos não, o resto tudo sim, mas é óbvio que como tem, quase todos os partidos têm um ministério, o meu partido sugeriu que eu votasse sim. E é lógico que eu não votei sim, votei não. Então era quase impossível ganhar por conta disso, que todos os partidos têm um ministério, né? A forma que o Lula faz para governar é barganhando, né, loteando e criando ministérios novos. E é lógico que ia passar essa pauta, né? E não estou nem um pouco preocupado com o orçamento. Preocupado por ganhar força no Congresso. Gente, assim, convivendo aqui dentro, você vê coisas, você vivencia coisas que você fala, não é possível isso. Não tem essa questão de ética, não tem essa questão de, poxa, vai aumentar o orçamento do país, seria bom para o meu partido ter um ministério, mas se pensar no Brasil, isso vai ser ruim, né?
Não, é cada um correndo atrás. Assim, você olha assim, eu sentei lá, aí você fica pensando, falando, caramba. Mas a vantagem é que a cada eleição vocês estão mandando gente nova para cá. Isso está sendo bom. Isso está sendo muito bom. Bom, quanto ao Zanini, tem muita gente me perguntando como é que vai ser a sabatina dele no Senado. Como a grande parte do Senado tem rabo preso, responde a algum processo no STF, inclusive eu, por causa do Alexandre de Moraes, você vê, eu investigando desde o dia 9 de janeiro os atentados antidemocráticos nos três poderes, e quando eu descobri que o Alexandre de Moraes também sabia com antecedência, ele soube a partir do dia 6. Aí ele simplesmente me incluiu no inquérito, como se eu fosse um suspeito de ter feito assim, é um movimento claro assim de tentar me frear, me calar e tal. Tipo, eu vou botar o senador Marcos Duval nesse inquérito aqui, que aí agora ele vai ficar com medo de vir para cima da gente. Quebrou a cara. Quebrou a cara. Só me deu mais energia para seguir em frente. E a imprensa não tem dito. É impressionante. Ontem, quando soltou que o G. Dias fez aquela alteração no documento, eu já sabia daquilo ali há muito tempo. Tanto é que no dia 12, se eu não me engano, 12 ou 16 de janeiro, até postei o documento aí, acho que 12 ou 16 de janeiro, eu fiz um ofício questionando a ele sobre os fatos e afirmando que ele tinha, né, acesso ao documento, porque é hierarquia, assim, não tem como a ABIN não ter passado para o GSI, porque praticamente são ligadas de forma até umbilical, vamos dizer assim. Então era algo óbvio. E aí o fato de ele não ter colocado GSI no documento, achando que na comissão nossa de fiscalização não tinha gente com conhecimento, não ia perceber. É lógico que eu percebi essa alteração e na época eu fiz o ofício que está aí, que eu postei. E na época, em janeiro, só para vocês terem ideia, lá para o dia 16 assim, de janeiro, eu mandei um ofício para Rosa Weber, mandei um ofício para Alexandre de Moraes, mandei um ofício para a PGR, para que todos pudessem ter acesso a relatório. Porque como eu tive acesso ao relatório, eu sabia que o STF e o Superior Tribunal Eleitoral também tinha sido avisado com antecedência, eu falei, bom, eles tendo acesso ao relatório, eles vão entender que eu sei que eles sabiam antes. A PGR não, a PGR não foi comunicada não. Então, como eles não se manifestaram, e chegou fevereiro, foi quando eu fiz aquele movimento, né? Aquela estratégia de engajamento, né? Porque eu precisava soltar essa questão que o Alexandre sabia, que os ministros o Dino, o Flávio, o G. Dias e o Lula, todos sabiam. Eu não sei se vocês lembram que eu já falava isso foi no dia 8, desde o dia 9. Eu já dizia quem eram os culpados. E já passaram 5 meses para só agora as pessoas começarem a ver que foi uma prevaricação dos ministros e do Lula. O que mais me incomoda e que me revoltou quando eu estive lá no galpão foi saber que o ministro Alexandre de Moraes sabia e deixou acontecer e depois prendeu crianças, idosos.
idosas. Então eu saí de lá, assim, indignado. E sabendo que ele sabia antes. Imagina segurar isso. Então, na verdade, toda vez que eu acordo, eu falo: Deus, qual é a missão que eu tenho que cumprir hoje? E naquele dia, quando eu acordei, fiz a mesma coisa. Qual é a missão para cumprir hoje? E aí veio na cabeça de fazer essa estratégia, que é uma estratégia usada desde a Segunda Guerra Mundial. A gente chama de movimento de influência. E tanto é que eu sabia que a direita ia me atacar, porque parecia como se eu estivesse traindo a direita, né? Mas eu já tinha avisado as pessoas, né? O Bolsonaro e os outros. Tanto é que vocês não viram ninguém da família Bolsonaro me atacando. E todo mundo me achando doido, enfim. Mas é porque eu estava fazendo esse movimento de engajamento e precisava mandar mensagem para os ministros que eu tinha já a informação de que eles deixaram acontecer. E ver o coronel comandante-geral preso, ver o ministro Anderson Torres preso, ver uma senhora sendo presa, indo lá pro presídio feminino. Assim, você tem que ter muita crueldade no coração, sabendo o que ia acontecer, deixar acontecer e fazer o que foi feito. Então, o Alexandre de Moraes me incluiu no inquérito, né, para poder me frear, mas seguir em frente, né? A gente conseguiu aí fazer a mobilização, o deputado federal também conseguiu correr atrás das assinaturas, depois conseguimos pressionar para fazer a leitura. Então, assim, estamos avançando. A próxima etapa agora eu vou trabalhar pesado para tirar a relatora Elisiane Gama, porque já fiz uma investigação com os amigos da polícia no Maranhão e a ligação dela com Flávio Dino é gigantesca. Ela mesma, nas redes sociais dela, ela fala isso. Então ela é totalmente parcial. Então eu vou entrar na justiça dizendo que como é que pode ela ser relatora de um inquérito, né? É a mesma coisa eu, como delegado, entregar uma documentação de investigação para o melhor amigo do, sei lá, traficante aí, o Beira-Mar. Chegar para o melhor amigo do Beira-Mar e falar assim: ó, investiga o Beira-Mar aí para mim, tá? Então, assim, é absurdo, mas eu vou trabalhar para cair isso, né? Que mais? Então, hoje teria a CPMI, aí não teve e passou para a próxima terça, que eu acredito que vai ter um feriado, eu acho, na semana que vem. Eu acredito que eles vão cancelar também. Mas não importa, o importante é que já deu o start para iniciar e agora eu preciso tirar a Elisiane Gama de qualquer jeito. Ela é uma senadora muito correta. Eu esperava até que ela pudesse se autodeclarar parcial e não assumir o cargo. Foi assim que eu fiz. Todo mundo dizendo: ah, Duval, você é parcial, porque todo mundo já sabe que você vai condenar. Eu falei: então tá bom. Então eu abro mão de ser relator para ninguém desconfiar, para que seja algo transparente. Mas aí o Flávio Dino colocou ela. Foi feito um acordo nos corredores, de fato, nos corredores. Eu fui até o corredor para poder interceder. Os senadores da velha guarda, os tubarões, quando me viram: sai daqui, Duval, sai daqui. Isso daqui não é para, não precisamos de você aqui agora não, tal. E eu falei: ó, você tem a respeito, porque eu sou senador igual a você. A diferença é que eu não respondo processo ou corrupção. E saí. E aí colocaram Elisiane para proteger mesmo o Dino.
E aí eu soube, continuei a investigação, eu soube que o Dino está trazendo para Brasília um delegado da Polícia Civil, tal de Jefferson. Depois eu passo mais informações, para trabalhar na ABIN, no sistema Guardião, que é um sistema que faz as interceptações de telefone, para poder ficar chantageando, gravando opositores, gravando até aliados para ficar chantageando. É assim que o Flávio Dino faz, é assim que ele fez no Maranhão. Vocês podem, quem é do Maranhão, pode confirmar isso. Ele acabou com a família Sarney fazendo isso, gravando todo mundo, chantageando, traindo, enfim. Então, o Dino... Cara, a conexão tá no aeroporto, a conexão tá ruim, tá, gente? Só pedir um pouquinho de paciência. O Davi tá dizendo que é do Maranhão. Então o pessoal do Maranhão sabe quem é o Dino. E o IBGE soltou uma nota recente dizendo que de mais de 5 mil municípios do Brasil, eles pegaram os 50 mais pobres. 40 estão no Maranhão. E são municípios que ficaram pobres na gestão do Flávio Dino, que ele ficou 8 anos como governador do Maranhão. E olha, só o Maranhão tem 40 cidades mais pobres do Brasil. As outras 10 é espalhada. Tem uma em Minas, outra em Bahia. Mas assim, é bizarro a incompetência dele. Ele é muito incompetente. Então, eu não vejo a hora de já começar também a CPMI para eu começar a fazer os questionamentos, não a ele. Para ele não precisa perguntar nada, a gente vai pegar por baixo. Então, questão do Zanini, então é isso. Eu vou votar contrário, já tornei isso público. Vocês, meus seguidores, estão me pedindo isso. Eu estou aqui representando vocês, então votarei ao contrário. Eu espero que meus parceiros da oposição também possam seguir da mesma forma. Estou fazendo também, vou passar para vocês aqui em primeira mão. Eu estou montando um grupo da oposição, da direita, senadores da direita, para começar uma CPI contra o STF. Tentei buscar todas as formas de ver como que o ministro Alexandre de Moraes voltasse a cumprir a Constituição. E ele era um jurista constitucionalista, vários livros editados, quase todo mundo que fez direito estudou pelo livro dele, mas ele se autoempoderou, mas empoderou mesmo. E eu fui buscar instituições internacionais, a Corte Internacional, fui buscar tudo. E não tem outra maneira de frear Alexandre a não ser conosco no Senado. Aí eu estou chegando para os meus pares e estou usando muito aquela frase do Ulisses Guimarães. Vou falar do Marinho. Que Ulisses Guimarães fala: quem não segue a Constituição é um traidor da pátria. Então, eu estou falando com os senadores sobre isso. Que nós temos o dever de proteger a Constituição e o dever de frear, investigar de quem não está cumprindo a Constituição. Então, enfim, sobre o Rogério Marinho. Bom, o Rogério Marinho, a Justiça Eleitoral derrubou o mandato dele, mas ele ainda pode recorrer. E ele também, ainda depois que recorrer, caso ele perca na instância que ele for recorrer, ainda vai para o Conselho de Ética. Então, o Conselho de Ética do Senado se reúne, eu faço parte do Conselho, o Conselho vai se reunir para decidir, para fazer a votação, se ele de fato sai, perde o mandato, ou se ele continua.
E pelo que eu levantei, muito difícil dele sair do Conselho de Ética, votar para a saída dele. O Marinho é um cara muito tranquilo, um cara, eu acho que até tranquilo demais. Eu até brinco que ele nunca vai morrer do coração. Você vê ele sempre falando pausadamente, com muita tranquilidade e tal. Nunca ouvi nada que abonasse a reputação dele, nada. Então ele vai recorrer, ele tem para recorrer em outra instância. Mesmo se ele perder na outra instância, ainda ele vai para o Conselho de Ética do Senado para ser votado. E no Conselho não se tira senadores assim como a justiça acha que pode tirar, entendeu? Isso é uma maneira de mandar um recado para os senadores do tipo, ó, não façam nada contra o judiciário que vai ser uma guerra, né? Então, quanto o Marinho, é por ele ser líder da oposição. Bom, a máfia italiana, me perguntaram aí, não acabou, porque o Brasil seguiu o mesmo destino. Foi feito um trabalho grande, acho que está chamando meu vôlei, foi feito um trabalho enorme contra a corrupção. Quando começou a chegar nos grandes tubarões da política italiana, começaram a mudar a legislação, e começaram então a punir os promotores e os juízes na Itália. Então é como está acontecendo. Deltan Dallagnol, ele está na mesma situação, ele não perdeu o mandato de fato, né? Por enquanto assume o suplente, mas ele tem ainda como recorrer e ainda passar pelo Conselho de Ética da Câmara dos Deputados. Mas na verdade, deixa eu afastar aqui. Na verdade, acho que aqui dá para tirar. Na verdade, é um motivo que a justiça faz para intimidar a gente. Deixa eu dar mais um. Vamos lá, deixa eu ler mais perguntas aí. Infelizmente, e olha a diferença de governo de um para outro, gente, olha, é assustador. Assustador. Eu falei para vocês aí que chegou para mim um assessor lá do Palácio do Planalto oferecendo de emendas 30 milhões. E eu falei, olha, negativo, ainda mais sendo o antigo orçamento secreto. Apesar de eu sempre comunicar ao Ministério Público de cada centavo que eu envio, eu faço isso já tem 4 anos, mas vindo desse governo, assim, sem possibilidade. Não é que é dinheiro de corrupção não, tá? Pode ser que alguns consigam, mas é chamado de orçamento, emendas, né? Recurso para obras no estado. Só que eu conversei com alguns prefeitos e vereadores e disse, vocês querem que eu continue na oposição ou querem que eu fique calado para mandar recursos para o estado? Eu falei que eu gostaria de seguir na oposição porque eu não consigo ver o desmonte, o saqueamento do Brasil e ficar assim, ó. Não consigo, gente. Mas não consigo mesmo. E aí os prefeitos e vereadores lá do Espírito Santo concordaram também. Então eu achei ótimo isso. Então até o momento eu estou sozinho. Começando a CPMI já não estarei mais sozinho. Somente a gente do Senado, que tem condições de tirar, afastar ou impeachment um ministro do STF. Hoje eu conversei com uns quase 10 senadores e eles disseram que vão estar comigo nesse processo de CPI do STF. Porque
Se o Alexandre de Moraes estivesse cumprindo a lei à risca, é uma coisa, mas ele não está cumprindo a lei, ele não está seguindo a Constituição. Então, assim, é bizarro, porque era um cara até então jurista, referência no Brasil, e tudo que ele pregou, os juristas me falam, senador, tudo que estava no livro dele, ele está fazendo ao contrário. Então, tem gente até jogando o livro fora, só para vocês terem ideia. O poder, gente, isso daqui é muito poder, vocês não fazem ideia. E se a gente não tiver aí um controle, a gente se envaidece com o poder que o Senado tem. É senador, né? Nem deputado, porque o deputado não faz sabatina de ministro, não faz sabatina de embaixadores, não tem a prerrogativa de fazer impeachment de ministro do STF, não escolhe os ministros do STJ, do Supremo Tribunal Eleitoral, e aí vai. Então o Senado é uma casa muito poderosa, sabe? E como vocês estão mandando muita gente nova para cá, o Lula é um exemplo. Ele saiu achando que o governo seria igual o primeiro ano, a primeira vez que ele foi presidente. Só que ele chegou e viu que o Congresso é outro, tem outra cara agora. Mais gente nova, outsider, né? Que não se vende à toa. Aliás, não se vende, né? Mas a gente tem que ter muito jogo de cintura. Também não dá para radicalizar e saindo batendo em todo mundo, senão acontece igual o Daniel Silveira. Ele passou muito tempo batendo nos colegas de trabalho, né? E quando ele foi para o Conselho de Ética, votaram o contrário para a saída dele. Aí todo mundo, ficou esses anos todos me xingando, falando que eu era corrupto. Agora então é sim para a saída dele. E por isso que ele perdeu o mandato, entendeu? Então, assim, a democracia, o regime é o melhor regime, mas é muito difícil, gente. E a gente quer numa velocidade que não acontece. Exemplo, tem essa caixa. Aí eu vou falar assim, não, eu vou pegar essa caixa que está aqui e passar para o lado de cá. Aí eu tenho que fazer uma petição, tenho que botar para os pares, para a oposição, fazer um relatório para ver se então nessa posição realmente não está sendo útil. Aí ele pode opinar para ficar no meio, aí o outro vota para então voltar para cá. Aí depois que decidiu no Senado, vai para a Câmara dos Deputados, decide então aonde a caixinha fica, se é aqui ou se é ali. E aí passa 2, 3, 4 anos. Então a parte legislativa ela é meio chata, vamos dizer assim, ela é muito chata. Por isso que muita gente vai para o executivo, para fazer obra, para entregar isso, aquilo, outro. Mas, bom, Deus me colocou aqui, né? Então é aqui que eu tenho que cumprir a missão. Mas é isso, gente. É a questão do indulto do presidente ter derrubado o indulto. Olha, vocês não fazem noção. E sabe que mais, igual ontem, quando a imprensa começou a soltar que o G Dias mudou o documento e tal, eu mandei uma mensagem para várias imprensas, dizendo que não tem novidade nenhuma. Ele quis esconder, é tipo pleonasmo, sabe, subir para cima. Não tem como o GSI não estar sabendo, isso é uma coisa que não existe. É a mesma coisa um carro andar sem placa e o Detran está vendo e não faz nada. Então não existe isso. E vão lá no meu Instagram que vocês vão ver lá o ofício que eu mandei para ele e a data. Então, e eu falando, gente, espera um pouquinho, vocês não estão percebendo que o STF, que o Alexandre de Moraes é o meu voo. Para Vitória. Então, o que é bizarro é ver que o ministro Alexandre de Moraes sabia. E a imprensa não fala nada, todo mundo com medo.
todo mundo tem medo do Alexandre de Moraes. Todo mundo, a imprensa, a Globo, Record, todos os canais. Infelizmente a Jovem Pan não cita mais o Alexandre de Moraes, só cita o presidente. E ele está censurando via telefone, ele liga e fala, tira do ar, não quero isso, manda as plataformas suspenderem. É um ditador, o Alexandre de Moraes é um ditador. E eu estou nesse confronto sozinho, mas estou conseguindo falar com os parceiros para poder estar comigo nessa CPI. Vai ser uma CPI só para o STF. Bom, eu vou pagar um preço, já estou pagando, né? Eu estou com uma denúncia dele, tem uma denúncia desse Jefferson, que trabalha com o Dino, que está vindo para cá para trabalhar na ABIN. Então, assim, você vai entrando em confronto, as pessoas vão fazendo denúncias, e aí sabe o que acontece? Aí eu tenho que passar a pensar numa reeleição para continuar blindado, para continuar na luta. Vocês acreditam nisso? Porque até então, meu projeto era cumprir os 8 anos e voltar para a minha carreira. Agora eu tenho que repensar. Porque se essa luta, se essa batalha se estender, que eu tenho mais 4 anos, aí eu vou ter que pedir para vocês, pelo amor de Deus, me reelege para continuar na luta. Porque se eu sair, aí o sistema me engole. Entendeu? E esse foro privilegiado, como eu disse para vocês, não tem nada de privilegiado, tá, gente? Faz com que a gente fique refém do STF. Porque o tal privilégio é porque o STF que julga a gente, senadores e deputados. Então, o que eles fazem? Eles, igual o Alexandre de Moraes fez comigo, cria uma narrativa, me coloca dentro de um processo, e aí pronto, eu fico, né, se fosse outro senador, ficaria com medo e naturalmente os outros iam falar no meu lugar agora, como já me disseram, Duval, para, se afasta, você vai se prejudicar, você está fazendo isso, ninguém vai estar com você, você está sendo bobo, a porrada vai cair em você, e tal. Eu falei, mas eu não consigo ver as coisas ilegais, imorais e ficar quieto. Não é o meu perfil. São 52 anos contra isso. Nunca usei droga na vida, por saber que é ilegal. Nunca bebi na minha vida. Nunca. Eu desafio aí alguém ver alguma foto, alguma coisa, eu bebendo, eu usando droga. Nunca. E sempre segui a lei assim, de forma muito rígida, sabe? Então quando eu chego aqui e vejo coisas que me incomodam, eu não consigo guardar. Aí eu falo do tal do sincericídio, eu falo às vezes até demais. E aí quando eu falo até demais, aí pronto, né? Igual hoje de manhã, acordei bem, eu estava muito cansado ontem, não sei se vocês viram. Acordei bem e tal, porque quanto mais a sociedade vai vendo que eu tinha razão do que eu estava falando, e ontem foi aquele vazamento do documento do G. Dias, que eu também já sabia disso, por isso que eu postei o documento aí, e dizia para todo mundo, o relatório da BIM vai ser uma bomba. Quando sair o relatório da BIM, vocês vão ver que é o governo federal que é culpado. Então ontem eu dormi bem, cansado, bem, acordei bem, falei, graças a Deus a justiça começou a aparecer, de quem de fato são responsáveis. Aí, entrando na brincadeira lá e tal, eu postei a tal foto de sunga na praia, que foi uma foto que foi feita acho que foi pro pessoal da direita mesmo. E aí deu essa repercussão idiota aí pela imprensa. Senador posta foto de sunga.
falando que a arma dele não é maior do que a arma do outro, como se eu fosse perder tempo fazendo uma foto, um post escrito isso. Eu com 52 anos de idade, com uma filha de 17, lidando com um problema gigante aqui, brigando com o STF, com todo mundo, ia parar para fazer uma foto daqui. Foi assim, porra, gente, é bizarro. Aí você vê que realmente não é o que fala, é quem fala. Então hoje em Brasília eu sou o inimigo número 1 do governo. E de fato, passar para vocês. Como eu disse que a minha esposa saiu de Brasília, eu não posso dizer para onde ela foi. De fato, confirmado, era um enviado do Maranhão pelo Dino para ficar me seguindo e seguindo a minha esposa. Eu acredito que não seja nada a nível de tentar contra a minha vida, não. Mas é para ver se eu faço alguma coisa ilegal ou imoral, ou se eu uso o carro oficial para coisas particulares. E como eu nunca fiz isso, mas a minha esposa ficou com muito medo, muito medo, muito medo. Porque a pessoa estava no telefone fingindo, aí eu falei, chama um Uber, entra no Uber e vai para o shopping mais próximo que eu vou lá e te pego. E aí quando ela entrou no Uber, o cara continuou no telefone, parou um carro do lado, ele entrou no carona e continuou seguindo ela. Então assim, ela entrou em pânico. Vocês viram as mensagens aí. Então eu tirei ela daqui. Não tem condições dela ficar aqui. A esquerda está desesperada, gente. O governo Lula, nos corredores aqui, já está como fracassado. Essa vinda do Maduro para cá foi o tiro de misericórdia para o governo dele. Ele organizou um jantar com os outros presidentes daqui da América do Sul. Nenhum presidente foi nesse jantar. Acho que foi ontem à noite. Nenhum presidente foi em protesto da presença do Maduro aqui. E os outros países, os embaixadores que estiveram no meu gabinete falaram: senador, a gente está muito preocupado porque a aproximação do Brasil com os países comunistas vai afastar todos os países democráticos. É o que está acontecendo. A Ucrânia está conseguindo sobreviver a essa guerra da Rússia, que todo mundo achava que ia durar só 2, 3 meses e ia acabar com a Ucrânia. Já tem 1 ano, porque os países democráticos se juntaram para ajudar a Ucrânia contra um país que não é democrático, a Rússia. Então, só para você ver, um país pequenininho, e o presidente era um comediante. Você imagina que se fosse quem estivesse na presidência, fosse o Tiririca. Não, Tiririca não, tem comediantes com... Mas ele hoje é um cara idolatrado no mundo inteiro. O que ele fez? A Ucrânia pediu socorro aos países democráticos. Você imagina o seguinte, só para vocês terem uma ideia do caos que a gente pode entrar. Um caos total. Imagina você chamando o Beira-Mar para jantar na sua casa. A vizinhança vai olhar e vai falar o quê? Pelo amor de Deus, olha com quem que essa pessoa está andando, com o Beira-Mar, pelo amor de Deus. Não quero mais conviver com essa pessoa. É barra pesada, é extremista, compactua com bandido, com assassino. Então, assim, a nível nosso, a gente já naturalmente faria isso, que dirá a nível diplomático, né, das relações internacionais. Então é isso, gente. Eu acho que já está entrando lá o pessoal no voo. Obrigado. Amanhã eu entro ao vivo de novo, passar aí as novidades.
Podem ficar muito à vontade para vocês estarem fazendo os questionamentos. Tem a questão da China, que eu preciso voltar a falar com vocês sobre isso. Tem um avião presidencial que o Lula quer comprar o outro maior. Vocês viram o avião do Neymar? Vocês viram uma filmagem que viralizou? Ele mostrando o avião dele, aquela cama, parecendo um hotel. A aeronave presidencial é exatamente aquilo ali, idêntico. Quando eu olhei, até achei que fosse o avião presidencial. O Brasil já está devendo mais de 200 bilhões de reais. Não entregou nenhuma obra até agora. Ministros deixaram quebrar os 3 poderes. O Alexandre de Moraes também sabia, deixou quebrar, prendeu todo mundo num galpão, prendeu um monte de gente patriotas que não tinha nada a ver, ficaram presos, entraram em depressão, quase que se mataram. Tem famílias me procurando ainda com pessoas que não tinham nada a ver. Então assim, gente, é muita crueldade, é muito poder, e é o que Deus fala, olha, o poder, basta dar o poder para saber o caráter da pessoa. Aqui é exatamente isso. É impressionante. Eu espero resolver tudo até acabar o meu mandato, para que eu possa sair daqui em paz, sossegado, e voltar para minha vida normal, curtir minha família e ter a certeza de que alguma coisa de bom eu deixei para o Brasil. Agora, se eu continuar respondendo, porque eu estou enfrentando o sistema, eu vou ter que pedir a vocês, pelo amor de Deus, para vocês me ajudarem a me manter blindado. Olha só aonde a gente chega, né? Mas vocês estão tendo muito conhecimento sobre política, por isso que eu faço questão de estar aqui todo dia, falando com vocês, deixando transparente como é que é os bastidores, como é que a política funciona, porque quanto mais informados vocês estiverem, mais nós vamos estar juntos no combate às ilegalidades, e a gente vai deixar um país de primeiro mundo. Bom, estão chamando, ó. Um abraço para todos, fiquem com Deus, contem comigo, e amanhã eu entro à noite ao vivo para bater um papo com vocês, tá bom? Deus abençoe cada um de vocês, orem por mim, pela minha família, tá? O mundo espiritual está num ataque muito grande, minha família toda abalada, minha família pressionando para eu sair. Pode pegar, claro. A família pressionando para eu parar, para eu não fazer isso, porque eu estou sozinho e que eles também estão sofrendo, ficam com medo de acontecer alguma coisa. Aí eu falo, gente, agora não recuo, zero possibilidade de recuar. Seria trair todos vocês aí, seria apagar aquela luz que está dando a esperança da gente conseguir mudar. E cada vez que a gente consegue avançar, mesmo que seja pouco, outros parlamentares estão começando a chegar junto. Eu não tenho dúvida que depois vão ter aí um grupo grande acreditando que de fato dá para derrubar o sistema, tá? Alguém precisa começar, né? Diz que geralmente quem muda são os loucos, né? Que mudam as coisas, não tem noção do perigo. Mas enfim, gente, é isso, ó. Brigadão, sou grato a vocês. Eu aproveito para desabafar aqui com vocês também, para não dar tempo de ir para uma terapeuta. Mas, até eu falar para vocês, aqueles remédios todos que eu mostrei naquela época, era tudo estratégico também, tá, gente? Eu não fico usando aqueles remédios, não. Porque hoje um senador perguntou, e aí, tá parando de tomar os remédios? Eu falei, não, aquilo ali fazia tudo parte da estratégia. Então é isso, gente, obrigado. Eu aproveito e desabafo. Então é bom para mim, bom para vocês, tá? Fique com Deus e a gente se fala. Contando as horas aí para estar amanhã falando com vocês, tá bom? É isso. Me pediram para não ser político tradicional. Missão dada, missão cumprida. Eu estou usando as estratégias que se usava na inteligência, se usa, né? E usava na Segunda Guerra Mundial. Foi criado isso.
na Segunda Guerra Mundial, para usar a imprensa, na época rádio e jornais, mandando informações não verdadeiras para que o inimigo ficasse temeroso. Tem até uma cena, acho que foi a China, se não me engano, depois eu vou confirmar, num desfile com os equipamentos militares mais assim enormes, com poder de destruição gigante, e foi passando, e a história mostrou que eram tudo fake, eram tudo só casca, mas na época abalou os países que estavam em guerra. Falou, meu Deus do céu, nós estamos ferrados. Então isso é usado desde a Segunda Guerra Mundial. Tá? Então fique com Deus, Deus abençoe vocês. Não vamos perder a esperança, que a direita aí fica, não podemos nunca esquecer disso, que Bolsonaro que fez a direita ressuscitar. Bolsonaro que fez a gente sair dos guetos e vir para a rua e defender aí os nossos valores. Tá? É isso, gente. Fique com Deus. Um abraço, um beijo para vocês. Fui!